Vamos lá, né, trazer um pouquinho desse pós-jogo. Tem gente, inclusive, na imprensa paulista já tá até falando, já tá até prometendo que o Palmeiras é campeão já, impressionante. Tudo por conta do resultado de ontem. É importante a gente falar algumas coisas aqui. Palmeiras e Fluminense estão no topo da tabela. Na verdade, o resultado entre Flamengo e Palmeiras foi bom pro Fluminense, porque o Fluminense diminuiu a vantagem do Palmeiras pro Palmeiras, né? O Fluminense agora tá com 41 pontos, 1 ponto na frente do Flamengo. O Palmeiras com 49 e o Flamengo em terceiro lugar com 40. Mas um outro detalhe importante para a gente poder continuar ainda vivo nessa briga pelo Campeonato Brasileiro. Por quê? Palmeiras e Fluminense se enfrentam na próxima semana, no sábado, inclusive. Maracanã, às 7 horas da noite, Fluminense e Palmeiras se enfrentam. Então é um confronto direto que os dois times podem perder pontos. Então é torcer para uma derrota ou até mesmo um empate. Acho que o empate é o melhor resultado para o Flamengo poder encostar ainda mais. Ontem o Dorival Júnior foi muito criticado, né? Por parte de alguns torcedores, foi muito criticado por conta dessa escalação alternativa que o Dorival propôs, né? Ele levou o time B, ele defendeu muito os seus jogadores, e eu acho que o Dorival, ele cada vez ganha mais o time por conta disso. Ele disse que os jogadores estavam muito desgastados, mas, além de tudo, ele também confia nos seus atletas. Ele destacou, e eu acho que nesse ponto o Dorival ganha muito com a equipe, né? Ele ganha muito com os jogadores. E ele defendeu bastante, muito os jogadores dele, né? Enalteceu as atuações do Vitor Hugo, né? Um jovem promissor. E eu quero saber de vocês. Eu acho que a gente também tem que pensar o seguinte, por exemplo, só ajeitar aqui o tripé, galera, que tá meio caído. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, o Flamengo retornou hoje, né? Vai se apresentar hoje no Ninho do Urubu. E aí temos essa apresentação. Hoje, o Dorival, ele já consegue fazer aquele treino tático com a equipe que ele propõe para ser a equipe titular na partida contra o São Paulo agora na quarta-feira. De que adiantaria, né, o Dorival ir com o time 100% para esse jogo contra o Palmeiras e não conseguir ter essa equipe recuperada a tempo para o jogo contra o São Paulo. E ele mesmo disse que os jogadores, eles estão muito desgastados fisicamente, então isso tudo conta. O que eu acho que pode ter pegado um pouco pro Dorival foi a demora em substituir. Eu acho que ele já poderia ter entrado com o Gabigol, com o Pedro, com a Arrascaeta, com o Vidal já no início do segundo tempo. Não precisava esperar. E acabou que, infelizmente, o gol do Palmeiras saiu na hora que o Dorival estava fazendo as substituições, né? A substituição do Pedro, inclusive, era uma delas quando saiu o gol do Palmeiras. Então, eu acho que por isso que acabou pecando um pouco, né? Só por isso. Então, assim, a gente tem essa situação, a gente tem esse entendimento. Eu acho que falta um pouco de entendimento do próprio torcedor, sabe? De saber que, assim, não é fácil. Tem uma questão envolvida de condicionamento físico, então tudo isso conta muito. E olha, teve até o Abel Ferreira falando sobre esse jogo, ele destacou o confronto e disse que, na verdade, para ele, o Palmeiras era o time que deveria sair como vencedor. Ele mandou: muito honestamente, a minha opinião, no final do jogo quem fez tudo à procura da vitória fomos nós. Portanto, se tiver que haver um vencedor, na minha opinião, até por dados estatísticos, seríamos nós. Os dados estatísticos não ganham jogos, mas se fôssemos para o lado estatístico, os dados deveríamos ser nós os vencedores. Mas jogamos contra uma grande equipe, muito bem treinada, com grandes jogadores, um grande jogo, e como faço sempre, tenho que aceitar o resultado. Pois é, ele diz isso por conta dos últimos momentos ali do segundo tempo. O Palmeiras até aumentou a sua intensidade, mas o Flamengo dominou o jogo todo. Apesar da imprensa paulista, né, já dar como campeã a equipe do Palmeiras, a gente tem que entender que o Flamengo dominou o primeiro tempo, até com o time alternativo, e isso pressiona ainda mais o Palmeiras. Na minha opinião, o Palmeiras fica cada vez mais pressionado.
Flamengo que se reapresenta amanhã no Ninho do Urubu. Amanhã não, desculpa, gente. Se reapresenta na tarde desta segunda-feira no Ninho do Urubu. Viaja amanhã, após o treinamento pela manhã, para São Paulo, para esse jogo decisivo da Copa do Brasil.